Uma das coisas que mais impressionou as pessoas das grandes cidades brasileiras foi descobrir que a maioria dos escravizados, quando da abolição da escravatura, no ano de 1888, a maioria desses escravizados brasileiros que viviam na zona rural não sabiam falar o idioma português. Raríssimos eram os casos de escravizados que sabiam ler e escrever. Raríssimos, raríssimos. A maioria dos escravizados malmente sabia falar a língua portuguesa. Algumas pesquisas feitas em Minas Gerais, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro constataram que os escravizados das propriedades rurais tinham um vocabulário que não englobava 200 palavras. E aí ficava sempre uma grande pergunta: por que o escravizado da cidade falava português bem, igual ao europeu que vinha, igual aos brasileiros, e os escravizados da zona rural e das minas quase não sabiam falar o idioma português? A resposta era simples: é porque o escravizado era proibido falar. O escravo não falava. O escravizado não falava. Ele simplesmente respondia às perguntas dos feitores, dos capatazes, dos donos das fazendas. E ainda, nesses diálogos quase monólogos, eles tinham de usar frases acompanhadas de saudação, né? Saudação ao dono lá da fazenda, tal, escravizador. O escravizado, quando ele acordava em algumas propriedades, ele ia receber a ração, era assim que eles chamavam, né? Que era um tipo de café da manhã reforçado lá, e iam trabalhar. Tinha fazenda que dava de bom dia uma surra do escravizado, indiferente do motivo, acordava-se, batia, botava para trabalhar. Em outras propriedades, os escravos recebiam a alimentação, ia trabalhar, e ali era proibido falar. Se um escravizado fosse pego conversando com seu companheiro, com seu parceiro, ele era castigado naquela mesma hora. Recebia chibatadas ou então recebia bolos de palmatória na mão. Então o escravizado não falava. Ele só podia responder às perguntas dos feitores e dos capatazes. Então, quando da abolição da escravatura, os escravos malmente sabiam falar. O Ferdinand von Steiger, em uma das suas cartas, cita que, como ele proibia os escravizados de falarem durante o dia, quando chegava a noite, que os escravizados iam para a senzala, eles conversavam e conversavam muito e muito alto. Normalmente, essa conversa era em algumas palavras em português e outras em outros idiomas africanos, principalmente o Yorubá. Mas o que favorecia também esse falatório noturno é que, como eu já citei aqui em alguns dos nossos vídeos, é que os escravos recebiam uma dose bem generosa de cachaça produzida no alambique da César Maria Vitória. Então, já que não podiam falar durante o dia, depois de tomar uma cachaçinha, aí os escravos, como diz o outro, batiam com a língua nos dentes e falavam alto. E esse falatório normalmente ia até 8, 9 horas da noite, quando o capataz ia lá e proibia a falação. Então, além de ter tirado do escravizado tudo e quase um pouco mais, além disso, o escravizador proibia que o escravizado falasse. Por conta disso, quando no final da escravidão, os escravizados que saíram das áreas rurais foram para a área urbana, tiveram grandes dificuldades, porque
eles não sabiam falar. Ao contrário dos escravizados urbanos, que devido à lida como principalmente escravizados de ganho, estavam tendo contato todos os dias com pessoas até de uma situação financeira bem importante, que eram essas pessoas que contratavam os escravizados de ganho. Eles sabiam falar. No Rio de Janeiro e em Salvador, facilmente encontravam escravizados que falavam até outros idiomas, principalmente o alemão, francês, inglês e espanhol. Já os escravizados brasileiros da zona rural nem sabiam falar a língua portuguesa. Essa é a triste realidade que os estudos da escravidão nos mostram. A escravidão tentou tirar a voz dos escravizados, mas Oxalá não quis. O nosso povo continua tendo voz, só precisa ter vez. Quando isso acontecer, nós vamos ocupar o lugar que é nosso por direito. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.